Qual é o problema? Eu acabei de definir. Filhos que não conseguem aprender sem se confundir e pais que não conseguem ensinar sem se desesperar. Eu vou falar das causas aqui rapidamente, tá? Se eu estiver indo muito rápido ou muito devagar, vocês vão me falando, tá, gente? Fica à vontade para dar um feedback aqui. Então, as causas. A primeira coisa é que as causas de questões complexas, as causas são sempre complexas. Eu gostaria de ter aqui, falar uma frase, resumir tudo e falar isso, gente, simples assim. E a gente tem essa necessidade, o psicólogo mais do que acho que qualquer profissional sabe disso. Quando a gente senta com a pessoa que está no momento crítico, ela quer uma resposta simples para o problema dela. Me fala o que eu faço. Só que, gente, ela está falando de uma situação complexa. Não existem respostas simples para questões complexas. Então, a causa é complexa. A causa desse problema que a gente está falando. E eu separei aqui, não se preocupe com esse termo, o que eu quis dizer com macro tendências são mudanças globais, mudanças sociais, mudanças da nossa geração que estão acontecendo, e isso é inevitável, isso é incontrolável, é o curso que a nossa civilização tomou, e isso não vai mudar. A tecnologia ela não vai mudar, os empregos que estão surgindo não vai mudar, a maneira de se comunicar entre as pessoas não vai mudar. Então eu vou falar rapidamente disso, porque isso é uma coisa que a gente não controla tanto, tá bom? É só para entender mesmo. E as microtendências, que é o mais importante, são as relações entre a família, principalmente entre os pais. Isso a gente tem controle. Vou falar de 3 tópicos que são os que mais aparecem hoje nas dificuldades entre pais e filhos. E se a gente conseguir fazer isso, e todo mundo que está aqui começar a praticar isso, e essa palestra vai acontecer de novo em outros lugares, com certeza, e as pessoas começarem a assimilar isso e outros profissionais falarem sobre isso, eu tenho certeza que a gente vai causar um impacto positivo, inclusive nessa parte mais global, tá? A gente precisa pensar sobre isso e reagir. Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre as grandes tendências. Então, vocês vão ver um quadro falando sobre as diferenças entre as gerações. Isso daqui é para explicar por que os tempos são difíceis, né? Porque a palestra é Pais Confiantes em Tempos Difíceis. Eu não sei se é uma questão mais de confiança ou se porque os tempos realmente são difíceis. Então vocês estão vendo 5 diferentes gerações, tá? Que a gente separa não só por idade, mas por tipos de cultura, por tipos de valores. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas tem o Silvio Santos representando a geração dos veteranos. São pessoas entre 74 e 95 anos hoje, né? Os Baby Boomers, representado pela Glória Maria, 57 anos e 74 anos. A geração X, representada pela Ivete Sangalo, que são as pessoas entre 37 anos e 57 anos. A geração Y, representada pelo Neymar, e aí pelo desenho ali você já vê que a coisa começou a desandar, né? Representado entre 22 anos e 37 anos, e inclusive é a minha geração, tá? O Neymar. E a geração Z, que é representada pela Maísa. Eu não conheço muito bem ela, mas eu sei que inclusive ela participa no canal do SBT, eu não sei mais o que ela faz, já participou do programa do Silvio Santos, e são pessoas com 22 anos ou menos. E em 2018, agora, os especialistas já estão prevendo que vai surgir uma próxima geração, que é uma geração diferente, maneira de pensar, maneira de lidar com o mundo, com as coisas, com o trabalho, enfim, são muitas diferenças. Eu vou falar dessas diferenças dessas 5 gerações, tá bom? São tendências que eu vou falar, na verdade. Então, a primeira tendência é um senso de compromisso e responsabilidade com valores pré-estabelecidos. Vamos pensar o que é isso. Senso de compromisso. Senso de compromisso é o quanto a pessoa se compromete com alguma coisa. Vou pegar um exemplo, por exemplo, das gerações antigas. As gerações antigas, elas tinham orgulho de olhar a carteira de trabalho e ter lá 1 ou 2 empresas que ela trabalhou a vida inteira. Era um orgulho. Porque ela queria trabalhar só aquilo e mostrar o quanto eu sou responsável. Hoje, as gerações muitas vezes nem têm carteira de trabalho, nem estão preocupadas com isso. Então, é um senso de compromisso diferente. E com valores pré-estabelecidos. O que são valores pré-estabelecidos? São valores que existiam antes que a gente nascesse. Existiam antes da minha existência. Então, por exemplo, um exemplo assim, grosseiro, mas para ilustrar. Quando eu nasci, eu sabia que eu não podia roubar, não podia
agredir outra pessoa. Eu sabia disso, porque é uma coisa que já foi inventada antes de mim. São valores pré-estabelecidos, ok? Algumas coisas hoje estão acontecendo mais recentemente, talvez não sejam tão óbvias assim. Por exemplo, a questão da homossexualidade, é sempre um debate, né? Se é problema, se não é. Hoje a gente sabe, todo bom psicólogo sabe que não é doença, que não é um problema, né? Só que talvez muita gente tenha nascido com um valor, até culturalmente falando, achando que era um problema. E aí mudou ao longo do tempo, então não foi um valor pré-estabelecido, ok? E por que eu quero falar isso? Porque eu quero mostrar que, de acordo com as gerações, esse comprometimento com valores pré-estabelecidos, esse senso de compromisso, ele foi diminuindo. Ele está decaindo. A geração que aparece hoje, os jovens, eles são absolutamente questionadores. Eles querem saber o porquê que foi inventado isso, por que essa regra é assim, e se não fizer sentido para ele, ele não vai respeitar essa regra. Isso é uma diferença entre as gerações. Existe um choque entre o que o pai aprendeu, o que o pai pensa, e o que a criança e o que o jovem ele acha que é certo. Então essa é a primeira dificuldade. Mentalidade linear. O que é mentalidade linear? Mentalidade linear é a gente começar a fazer uma coisa, ter iniciativa e ter acabativa. Então a gente tem que começar, começo, meio e fim. Essa mentalidade linear também é uma característica das gerações anteriores. Como eu disse, por exemplo, do telefone, que só ligava, então você só usava ele para ligar e desligar, ou uma máquina de datilografia, que só servia para escrever. Eu cheguei a fazer um curso de datilografia, não tinha mais nada além de escrever no papel. É uma mentalidade linear, é esse tipo de processo. Hoje, as gerações, elas não vivem uma mentalidade linear, a mentalidade delas são não linear. O que é isso? Reflete a lógica da internet. Se você entrar hoje no site da internet, você vai ver um monte de ícone lá, um monte de link. Você vai clicando nos links, vai abrindo um monte de aba. É muito comum você entrar no site para começar a fazer uma coisa e sair de lá não tendo feito o que você tinha que fazer e fez um monte de coisa que não deveria. E fazendo tudo ao mesmo tempo, ouvindo música, falando com alguém. Isso é o quê? É uma mentalidade não linear. O mundo hoje reflete isso. E as gerações, elas estão vindo assim, pensando assim. Então muitas vezes você vai estar discutindo com seu filho, você vai estar falando com ele, explicando para ele, olha, você tem que começar a arrumar o seu quarto, você tem que continuar essa tarefa e você só para na hora que você terminar. Só que seu filho vai falar, não mãe, mas eu já comecei, mas é porque eu parei aqui, agora eu estou jogando videogame, depois eu termino. Mas ele já está mais ou menos bom, no final eu termino. O que ele está fazendo? Ele está falando, a mentalidade dele é diferente, é não linear, a sua é linear, começo, meio e fim. A dos jovens não. Então, ao longo das gerações, isso também foi diminuindo e isso é um choque entre as gerações. Diversificação de gerações convivendo juntas. O que é isso? É a quantidade de gerações convivendo em uma mesma época. Se vocês forem observar, todas essas 5 gerações poderiam fazer parte de uma mesma família hoje, vivendo juntas. Porque todas essas pessoas estão vivas. Então, seria muito interessante e muito complicado ter todo mundo vivendo junto. Porque são pessoas com valores e culturas totalmente diferentes. E o que está acontecendo? Hoje, cada vez mais, as gerações elas estão aparecendo em tempos mais curtos. Como eu disse, em 2018 vai aparecer outra. Então, tem muita geração já vivendo tudo misturado. Antigamente não tinha isso. Antigamente era 60 anos para mudar de uma geração para a outra. Então, quase que uma geração não tinha contato com a outra. Hoje não. Hoje está aumentando. Também é uma diferença que vai fazer os tempos ficarem mais complexos. Velocidade das mudanças tecnológicas, sociais e de produção. Eu não vou entrar muito em detalhes nisso, mas o que a gente está falando aqui é que há 10 anos atrás não existia... Há 10 a 20 anos atrás não existia smartphone. Eu peguei a época do CD, por exemplo, até fita eu usei. Depois CD, depois pendrive, DVD, Blu-ray, pendrive, e hoje não existe mais o dispositivo, hoje está na nuvem, né? Está guardado na nuvem, a gente nem sabe onde está essa nuvem. Então assim, vocês terão uma noção da velocidade que as coisas estão se transformando. E é esse mundo que as crianças, os jovens, eles vão ter que lidar. E a gente tem que preparar eles para esse mundo. E esse mundo, a gente vai exigir adaptação nossa, porque a gente precisa adaptar a eles. Eles precisam se adaptar para o mundo que vai vir. Ok? Que já está acontecendo. Presença do universo digital. Tem um termo que os estudiosos usam, que chama internet das coisas.
Não sei se vocês já ouviram falar. O que é a internet das coisas? A internet das coisas é a ideia de que a internet ela vai estar em tudo que existe, na maioria dos objetos. Por exemplo, isso não acontece aqui. Isso não acontece aqui, mas, por exemplo, esse ar-condicionado poderia muito bem estar sendo monitorado por uma pessoa que não está aqui. Esse projetor poderia estar sendo monitorado por uma pessoa que não está aqui. Existem geladeiras hoje que quando você chega no mercado, a geladeira é avisada, por exemplo, por um dispositivo celular, que você está no supermercado. Aí a geladeira ela faz uma varredura lá da geladeira, né, e fala se você, o que você tem que comprar. Ela fala que está faltando leite, compra carne, enfim, ela te avisa. Isso é a ideia de internet das coisas, é a ideia de que a internet está em todas as coisas. E esse é o universo que a gente vive também, tá? E vai só aumentar. São coisas que não tem como reverter. E finalmente, relações instantâneas e superficiais. Bauman chama isso de relações líquidas, são relações descartáveis. Hoje a gente vive o mundo das relações descartáveis, das relações com músicas, com jogos e com pessoas. Eu até vi pessoas que chegam no final de semana, ela quer ter um sexo casual, então ela entra no aplicativo, o Tinder, por exemplo, ela não conhece a pessoa não conhece ela, eles conversam rapidamente, que eles têm um interesse comum, fazer sexo, eles vão fazer sexo, e se eles quiserem, eles nunca mais se conversam, nunca mais se encontram. Isso é muito comum. Isso reflete o tipo de relação que a gente está assumindo hoje. Muitas pessoas fazem isso, não todo mundo, mas as amizades são efêmeras. Os relacionamentos amorosos, eu descobri recentemente que tem um novo termo agora. Antes tinha só namorar, né? E depois ficar e namorar. Não sei se todo mundo tem o discernimento de ficar e namorar. Eu estava atendendo muitos jovens e eles não ficavam e eles não namoravam. E eu não estava entendendo. Aí um dia, com muito custo, eu consegui entender uma jovem, ela até me deu o termo. Agora tem o exclusivo. Ele é meu exclusivo. O que é o exclusivo? O exclusivo é o meio termo entre ficar e namorar. Você não fala pra sua família que você está namorando, porque namorar é uma coisa muito séria, quase um casamento. Hoje, se você colocar isso no Facebook, é uma coisa séria. Então você não fala que você está namorando, mas você também não fica com outras pessoas. Então você tem o exclusivo. Isso está refletindo esse tipo de relação que os jovens estão vivendo e a gente tem que entender isso melhor para poder orientá-los sem desespero. Ok? Então dá para perceber aqui que temos tendências. Tendências ascendentes, tendências descendentes. E se fosse resumir tudo isso, o que eu diria das tendências é que as que estão descendo, as que estão perdendo força, são as tendências que se referem a regras, a linearidade das coisas, começo, meio e fim, e o que é previsível. O que é previsível está perdendo força. O mundo não é previsível, as coisas não são previsíveis, a internet veio de uma maneira, o mundo globalizado veio de uma maneira que está mudando tudo radicalmente, ok? Então isso é muita característica das gerações antigas. E o que está acontecendo hoje, então? A diversificação está cada vez maior. Eu estava conversando com uma paciente hoje, ela estava estudando sobre isso, sobre as definições de sexualidade. Ela falou assim que ela já pesquisou, eu já ouvi falar, por exemplo, que tem mais de 30 sexualidades definidas e instituídas em Nova York. Mas ela falou que já achou um lugar que tem mais de 80. Então, diversificação da sexualidade. De tudo, na verdade, né? A sexualidade é só um exemplo. Globalização está aumentando muito, o contato entre as pessoas, o mundo é um ovo agora, e com tudo isso a fragilidade. A fragilidade aumenta muito, por isso que eu digo tempos difíceis, porque os jovens estão muito frágeis, as crianças, os adolescentes estão muito frágeis. Eu vou falar também sobre isso daqui a pouco. Então, para falar da questão que a gente pode mudar, da questão que é mais importante, que são as tendências micro, que são as questões familiares. Eu vou falar de 3 coisas mais importantes que eu vejo demais e que seria legal esclarecer com vocês, caso vocês ainda não tenham esse discernimento. A superproteção, a contradição e a omissão. E isso aqui então tem a ver com a postura dos pais, tá bom?